Deus abençoe a todos. Vamos lá. Fazer uma breve reflexão aí da palavra de ontem, que nós compartilhamos aqui na nossa comunidade evangélica de Foz. E eu creio que é um tempo de recomeços. Esse período que nós estamos vivendo tem nos ensinado muitas coisas mesmo. Muitas coisas mesmo. E a ideia nessa ministração é para que você tenha uma atitude correta e coerente à palavra de Deus no que diz respeito a recomeço. E dentro disso tudo, é você não valorizar os pequenos começos. Então, basicamente, o tema dessa breve live é: não menospreze os pequenos começos. Eu vou escrever aqui. Não menospreze os pequenos começos. Tô escrevendo aqui, galera. Fixando o comentário. Não menospreze os pequenos começos. Olha só, pega esse aviãozinho aí, já manda geral, manda para 5, 6, 7, 10 pessoas, que essa live vai ser rápida, só meia hora, rapidinho, só pra gente poder transbordar um pouquinho mais daquilo que o Eterno tem falado aos nossos corações. Amém? Eu vou meditar na palavra que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 41. Eu vou já retirar os comentários para gente focar aqui. Desativando os comentários, bora lá. 1 Reis 18, 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora. Ele disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Para quem entrou agora, acabei de meditar no texto de 1º livro dos Reis, capítulo 18, dos versos 41 a 46. Então vamos lá, nessa passagem, porque a terra estava vivendo um momento de seca, não havia chuva, porque o próprio Elias havia declarado para que a chuva cessasse. E nesse determinado momento, Elias, ele chega diante de Acabe e fala assim: sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo, sobe, come e bebe, porque eu ouço um som de uma abundante chuva. Primeira coisa que precisamos aprender e aplicar e tirar de lição desta passagem do versículo 41 é que Elias pediu para que Acabe subisse a comer e a beber. E o próprio Jesus, em João capítulo 6, ele vai dizer que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá.
Nós nos alimentamos espiritualmente por meio das Escrituras, por meio das ministrações, e aquilo que nós alimentamos, nós fortalecemos. Se nós alimentamos o nosso espírito, nós fortalecemos o nosso espírito. Se alimentamos a nossa carne, nós fortalecemos a vida da carne. Ou seja, daquilo que você tem se alimentado nesses dias, se você tem se alimentado da parte de Deus, se você tem tido alimento da parte do Eterno, se você tem se alimentado de Cristo, da vida de Cristo que flui, que emana a partir de você, então você tem fortalecido o seu espírito. E uma das práticas mais, simples, porém poderosas, de se experimentar a vida de Cristo é invocar o nome do Senhor. Você precisa invocar o nome de Cristo. Ou seja, nesse invocar o nome de Jesus, você estará alimentando o seu espírito, você estará comendo dele, se alimentando dele, bebendo dele. Automaticamente o seu nível espiritual estará subindo. Automaticamente a sua espiritualidade sobe, aumenta. O que faz um paralelo com o que Elias está dizendo a Acabe. Acabe, vai, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo o som de uma abundante chuva. Ou seja, aquele que se alimenta mais de Cristo, ele vai ouvir coisas que as pessoas comuns não estão ouvindo. Aquele que se alimenta espiritualmente, quem é maduro espiritualmente, ele vai ouvir coisas que as outras pessoas, que o carnal não vai ouvir. Deixa eu te dizer, o homem espiritual, a mulher espiritual, sempre irá ouvir algo da parte de Deus que as pessoas carnais não irão ouvir. Eu vou repetir, o homem e a mulher espiritual irá ouvir coisas da parte de Deus, um som que vem do céu, que as pessoas carnais não irão ouvir. Então Elias, ele dá essa direção para Acabe, só que aí a Bíblia diz que Elias sobe no cume do Monte Carmelo para orar. Ele vai buscar Deus, ele se coloca de joelho, ele coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar. Lembrando da dinâmica hebraica, que a palavra bênção, brahá, e a palavra joelho, berer, que tem a mesma raiz. Então bênção e joelhos estão conectados, estão intimamente ligados. Ou seja, aquele que se põe de joelhos para orar, ele vai experimentar a bênção de Deus. Então, de maneira palpável, tangível, porque, entenda, a Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então todas as bênçãos já foram liberadas para a tua vida, porém, essas bênçãos estão nas regiões celestes e elas estão em Cristo Jesus, o que significa que fora de Cristo, fora de Jesus, você não pode experimentar essas bênçãos. Fora de Cristo, você não tem como experimentar isso. Então, quanto mais de Cristo, mais daquilo que contém o próprio Cristo, o próprio Jesus, você experimenta. Ou seja, todas as bênçãos que estão liberadas nas regiões celestiais e que estão nele. Não sei se você está conseguindo entender, se você está pegando aí. Vamos lá. E aí Elias foi orar. E no versículo 43, ele diz assim, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Agora, olha que cena. Elias sobe no cume do Monte Carmelo para orar. E como todo profeta maduro, todo profeta que já está experimentado, ele sempre anda com discípulo, ele sempre anda com um moço. E aí Elias vai falar para o moço assim, vai lá do outro lado do mar, do outro lado, e olha na direção do mar. Vê o que tem lá. E pega essa. O moço vai para o outro lado, ele começa a avistar, e o que ele vê? Não vê nada. Eu fico pensando nesse moço, imaginando ele pensando assim, cara, será que Elias se equivocou? Será que pela primeira vez eu vou presenciar o profeta Elias errando? Será que pela primeira vez ele se equivocou? Porque ele falou para ouvir aqui do lado do mar,
e não tem nada. E aí o moço volta e fala assim: Elias, profeta, não há nada. Não há nada. Elias fala assim: volta lá mais 7 vezes. Cara, olha que loucura. O cara teve que ir mais uma, mais 2, mais 3. O que eu aprendo com isso? Qual a lição que nós podemos extrair dessa passagem, desse texto? Imagina, o moço obedeceu a voz do profeta, foi lá ver, e não tinha nada. Ele não viu nada. Mas quando ele subiu o monte, Elias, ele havia dito para Acabe: eu ouço o som de uma abundante chuva. Entenda isso. Existe uma atividade espiritual acontecendo nesse exato momento que somente as pessoas espirituais conseguem ouvir e conseguem discernir. O carnal não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual, não tem noção das atividades espirituais que acontecem ao redor dele. Por quê? Porque ele não tem ouvidos abertos para ouvir o que diz respeito, ou tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Elias sabia: cara, eu estou ouvindo o som de uma abundante chuva. O cara foi lá, viu, obedeceu e falou: cara, mas não tem nada aqui, eu não estou vendo nada. Ele volta e fala: Elias, não há nada. Lição: quantas situações na minha e na sua vida que nós nos deparamos com essa situação em que uma pessoa olhou para nós e diz assim: ó, não há nada que eu possa fazer. Imagine quantas pessoas que estão voltando no médico, num retorno, com um exame na mão, o médico fala assim: ó, você tem uma doença, né, que não tem cura na medicina, você tem uma patologia que não há cura, você tem uma coisa, e aí o que acontece? Você fica desesperado. Quantas pessoas já ficaram desesperados na frente de médicos e disseram assim: doutor, não tem nada, não tem um tratamento, não tem uma cirurgia, não tem um medicamento aí. E aí o médico talvez olhou para a pessoa e disse assim: ó, não há nada que a gente possa fazer. Sabe, aquele despejo, né, da casa, porque você não deu conta de pagar, ou alguém não deu conta de pagar, de repente você é despejado e você fala: cara, dá um jeito, poxa, me ajuda aí, né, me ajuda, pensa na minha realidade, eu tenho filhos e tudo, e a pessoa fala: cara, não há o que eu possa fazer, não há nada que eu possa fazer. Imagine quando um pai de família é chamado no RH porque ele vai ser dispensado, e ele olha para o diretor do RH, para o gerente do RH, e ele está dando ali a carta de demissão, e ele tem que assinar os papéis, e o pai de família fala: cara, não me demite, estamos em crise, cara, me ajuda. E aí ele fala assim: não há nada que eu possa fazer. Quantas situações da nossa vida nos deparamos com pessoas, com esses tipos de servos, como o de Elias, que disse: não há nada. Quantos não há nada você já enfrentou? Quantos não há nada você já teve que se deparar? Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer por você. Não tenho o que fazer por você. Aí Elias falou assim: ó, vai lá mais 7 vezes. Talvez no seu recomeço, o seu pequeno começo, talvez a priori não deu certo, a priori foi menosprezado, a priori não foi bem sucedido como você queria, mas você não pode menosprezar os pequenos começos. Não menospreze os pequenos começos. Porque talvez um projeto que Deus está te dando é um projeto do próprio Deus. Mas aí sabe o que acontece? Acontece como esse moço que volta lá do outro lado para ver 1, 2, 3, não há nada, não há nada, não há nada. Na 7ª vez ele olha, ele fala: opa, tem uma nuvem. Ih, mas é pequenininha, da mão de um homem. Do tamanho da mão de um homem. Elias não errou, mas essa nuvenzinha aí não vai fazer essa chuva que ele está falando toda, não. Estou parafraseando, claro. Aí o moço volta e fala: eu estou vendo uma nuvenzinha. Uma nuvem que sobe do mar, só que é uma nuvem que tem o tamanho da mão de um homem. Elias pega e fala assim: corre lá e fala para Acabe, aparelha os carros, aparelha os cavalos, porque senão a chuva vai impedir eles. Aí talvez o moço pensou: cara, mas uma nuvenzinha. E ele está falando para sair correndo, porque a chuva vai impedir essa nuvenzinha. Ou seja,
O moço talvez, e aqui eu estou apenas parafraseando, talvez o moço interpretou errado Elias. Mas Elias sabia que aquela pequena nuvem era uma pequena nuvem que traria uma abundante chuva. Aquela nuvem era o pequeno começo que Elias precisava para experimentar a abundante chuva. Deixa eu te falar, existem projetos que estão nascendo no teu coração. O problema é que muitos de vocês têm considerado esses pequenos projetos como nada, como coisas que já não vão dar certo, como, vou ser criticado, e isso, aquilo, outro. Lembrando, o medo da crítica é um dos principais medos do ser humano. Então, não tenha medo de ser criticado. Pega esse projeto que está nascendo no teu coração e que provavelmente nasceu primeiro no coração de Deus e coloca num plano de ação nisso. Coloca para fora esse sonho. Saia do campo das ideias e vai para o campo das ações. Parta para a ação neste projeto que está nascendo no teu coração. Porque talvez, e só talvez, você está olhando para esse projeto, você está olhando para esse sonho e dizendo assim, mas é muito pequeno. Isso é muito bobo, é coisa boba. Ei, é essa pequena nuvem que vai te trazer e vai fazer com que você experimente a abundante chuva. Não menospreze os pequenos começos, porque nesse momento que nós estamos atravessando, estamos chegando no final dela. Porém, a vida não vai voltar ao normal como nós esperamos. Porque o normal que muitos estão esperando é um novo normal. Vamos ter que nos adaptar a esse novo normal. Ok? Então, não menospreze os pequenos começos. Talvez para muitos é só uma pequena nuvem. Mas, para Deus, é o que Ele precisa para dar início a uma abundante chuva. Agora, como Elias disse, no momento de seca, no momento de escassez, ele disse para Acabe, vai, sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo um som de uma abundante chuva. Sempre quem está em oração, aquele que ora, aquele que tem vida de oração, ele vai ouvir coisas que quem não tem vida de oração não vai ouvir. E aqui, até quero pontuar aqui para a Silvia, que está nos assistindo. Silvia, tá aí uma das suas dúvidas, que também foi dúvida de outras pessoas na última aula, a diferença de você orar sozinho e orar em concordância com alguém. Vamos entender aqui esses aspectos da oração. Olha só, presta atenção. Quando você tem vida de oração no seu secreto, você e Deus, você e o Espírito Santo, porque nós temos dois aspectos básicos da oração. A oração, por exemplo, de Mateus 6, que é do secreto, e a oração de Mateus 18, que é a oração em concordância. Então, no mesmo livro, no mesmo evangelho, você vai ver dois aspectos da oração. A oração feita no secreto e a oração feita em concordância. Vamos entender aqui. A oração no secreto, Jesus disse, quando for orar, entra no teu quarto, entra no teu aposento, dependendo da tradução, quarto, aposento, feche a porta e ore a Deus, fale ao Pai, que te vê em secreto, e Ele vai te recompensar publicamente. Então entenda, primeiro aspecto da oração feita no secreto, Silvia, vai entendendo aí. O primeiro aspecto da oração feita no secreto é que a resposta vai ser manifestada em público. Aquilo que você pediu e orou no secreto, Deus vai manifestar isso publicamente. E talvez pessoas vão olhar para você e falar assim, mas como que você conseguiu isso? Como é que você deu conta de fazer esse negócio? Mas como é que... Aí você vai falar, vida de secreto. Eu ouvi um som de uma abundante chuva que os carnais não estavam ouvindo. É como agora, o planeta está em crise. E muitos estão dizendo acerca
de um tempo de abundância para os filhos de Deus, de um tempo de prosperidade para os filhos de Deus. Mas os carnais estão dizendo, bobagem, toda vez essa promessa nada vai acontecer, toda vez essa promessa nada vai acontecer. Mas deixa eu te falar, quando Elias disse, sobe, come e bebe, ele estava dizendo, sobe, come e bebe, ou seja, se prepare. Não adianta você ter a promessa e não se preparar para a promessa. Eu vou repetir. Não adianta você ter a promessa, mas não se preparar para viver a promessa. Então, quando Elias falou, Acabe, sobe, come e bebe, está falando de preparo. Você pode fazer uma aplicação para preparo. Então, se prepare. Muitos profetas do Brasil e fora do Brasil estão falando sobre uma abundância, uma prosperidade para os filhos de Deus. Agora, você precisa se preparar para isso. Fala, Marcos, meu amigo, o melhor chefe de sushi, de comida japonesa de toda a África. Tá aí, Marcos Alex. Grande abraço, amigo. Deus te abençoe poderosamente. Eu vou aprender a gostar de comida japonesa para poder experimentar as suas especiarias aí quando a gente for para aí. Mas vamos lá, vamos voltar. Olha só, fala de preparo. O quanto então você tem se preparado? Porque não adianta nada você ficar falando assim, isso é bobagem, isso aí é uma bobeira, uma tremenda bobeira. E eu já vou terminar, irmãos, eu tenho mais 8 minutos. Isso é uma tremenda bobagem, isso é uma tremenda bobeira. Mas você não se preparar para isso, deixa eu te falar, se você não se preparar, muitos irão viver o que você sonhou uma vida inteira para viver, em viver. Por quê? Os espirituais estão orando no secreto para ouvir o som que vem do céu, aquilo que Deus está comunicando na terra. Agora eu te pergunto, você tem noção do que Deus está comunicando à terra nesse exato momento? Você tem noção que Deus está comunicando para a igreja brasileira ou fora do Brasil nesse exato momento? Então, é nesse momento que você discerne no espírito, no secreto. Então esse é o primeiro aspecto. O que você pede no secreto, Deus vai te recompensar publicamente. Outro exemplo da oração no secreto é que você vai desenvolver, olha só, vai desenvolver isso falando da sua saúde emocional, você vai desenvolver uma habilidade de solitude, que é diferente de solidão. Então, principalmente quem tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, orar no secreto é poderoso. Por quê? Porque você falar com Deus é a melhor terapia que você pode estar fazendo nesses dias. A melhor terapia que você pode estar fazendo nesses dias é sentar numa cadeira, ou dobrar o joelho, ou deitar, ou faz o que você quiser, deitar no tapete, olha para o teto da sua casa e começa a falar com Deus. Fala assim, Pai, olha só, eu estou sentindo assim, 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 assim. E começa a falar com o Eterno. Você desenvolve solitude. Isso aí, irmãos, é outra coisa que nós vamos falar na imersão, tá? Aspectos da oração. Nós vamos falar muita coisa esse final de semana. Sexta e sábado agora, na nossa imersão de Códigos da Cultura Judaica. Deixa eu te falar. Essa oração no secreto também vai fazer com que você amadureça espiritualmente, vai fazer com que você cresça espiritualmente. Então, tem muitos aspectos aí da oração no secreto. Agora, olha só, a oração de Mateus 18. O que nós concordarmos na terra terá sido concordado no céu. Quando ele vai dizer que onde tiver dois ou três ou mais, ali ele se faz presente. No secreto, Deus está presente? É óbvio que Deus está presente. Se eu for orar no meu secreto aqui, o Espírito Santo está dentro de mim. Ou seja, o próprio Deus está aqui dentro de mim. E eu estou desenvolvendo esta oração e esse tempo de solitude, porém em companhia com o Espírito Santo que habita dentro de mim. Agora, a oração em concordância, olha o aspecto que é diferente. Porque eu sozinho, eu sou parte da igreja. Agora, eu e você já somos igreja. Porque eu sozinho, eu sou membro do corpo. Eu e você, nós fazemos o corpo.
Quando reúne dois ou mais, quando pessoas estão juntas, quando pessoas estão orando em concordância, esse corpo, seja presente, seja à distância como nós estamos agora, nós estamos concordando acerca de um assunto. Ou seja, é como você está caminhando e não é aquela coisa assim, a sua perna está querendo ir para um lado e os braços estão querendo ir para o outro lado. Não, o corpo está em concordância. Ou seja, quando o corpo está em concordância, o corpo todo caminha, avança. Então, um dos aspectos da oração em concordância, olha só, é que quando você ora com alguém e concorda com ele, você alinha a oração na terra feita pelo corpo de Cristo e não só para um indivíduo. Outra coisa, existem muitas pessoas, e aqui eu vou finalizar, que, por exemplo, quando vão falar de guerra espiritual, batalha espiritual, eles saem sozinhos para orar. Eu repreendo todo o principado, eu repreendo as potestades do ar, eu repreendo... Não. Efésios, se você pegar todo o contexto, Paulo está falando para a igreja. Então a luta contra principado e potestade é uma luta da igreja. Então você sozinho não pode sair por aí querendo repreender principado e potestade. Agora eu vou repreender agora o principado do Brasil e a partir de agora vai ser uma nação maravilhosa. Não, isso precisa ser feito em oração em concordância, porque o corpo de Cristo na terra precisa estar alinhado com a vontade do cabeça, que é Cristo, que está no trono, no céu. Por isso que quando o corpo se une, o cabeça se faz presente, só que num aspecto totalmente diferente. Quem está conseguindo entender? Então, eu já vou finalizar essa live. Eu disse que seria rapidinho, mas tá aí alguns aspectos da oração diferentes. Mas deixa eu falar, não menospreze os pequenos começos. O que para você é só uma pequena nuvem, é o início de uma abundante chuva de bênção para todos nós. Ok? Tô lendo aqui os comentários agora, que eu fiquei falando não tá valendo nada. Não menospreze os pequenos começos. Isso é muito poderoso. Muito, muito poderoso. Com certeza, a Lígia está perguntando, mas para minha casa pode? Claro, eu estou falando de oração, de guerra espiritual, de país, nível de cidades, país e tal. Aí é o corpo. Mas pela tua casa, com certeza, Lígia, não só você pode, mas deve orar e interceder pela sua família, pela sua casa. Ok? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenho só mais um minuto. Quer fazer mais alguma pergunta? Mônica, pode? Pode. No nome de Jesus você pode. Pode ungir, sim. Mais alguma pergunta? Então nós já vamos terminar aí. Só lembrando, sexta-feira nós temos a nossa Masterclass Códigos da Cultura Judaica. Vai aí na minha bio, tem um link, clica lá e se inscreva. E Deus te abençoe. Para quem chegou agora, fique tranquilo que eu vou deixar até meia-noite essa live aqui. Ok? Eu vou deixar a live salva até meia-noite. Para quem quer assistir depois, mandar para alguém. A Marcela perguntando, aqui, eita. A Marcela fez uma pergunta aqui poderosa, A oração do casal é mais poderosa? Marcela,
Deixa eu te falar uma coisa. O marido orar pela esposa ou pelos filhos é poderoso. A esposa orar pelo esposo e pelos filhos é poderoso. Mas, Marcela, deixa eu falar para todos vocês. Um casal que ora junto... Mão, você não está entendendo. Você não está entendendo. O inferno... Eu vou falar isso aqui sem medo. O inferno fica pianinho com um casal que ora junto. O inferno fica pianinho com um casal que ora junto. Pianinho. Ah, eu falei Marcela, é Marçal. Ô Marçal, perdão. É que eu li rápido aqui. É Marçal. Marçal Araújo. Perdão, errei teu nome. Marçal, cara. O casal que ora... Ó, por que você acha que nessa vida moderna, mesmo quando deu lockdown em alguns lugares, você acredita mesmo que todo casal orou junto? Ah! Você acha mesmo que todo casal... Mano, o inferno, o diabo faz de tudo pro casal não orar junto. Fica essa ideia, eu vou orar, vou ter o meu momento e o outro vai ter outro momento. Quer dizer, não orar junto. Isso é um absurdo. E assim, o Marçal fez uma pergunta aqui muito cirúrgica. E aqui eu quero falar já, mas eu tenho que sair. Mas ó, a oração do casal, pelo amor de Deus, é poderosíssimo, tá? Deus abençoe a todos. E eu vou deixar salvo aí.